Bom dia, boa tarde, pessoal. Vamos fazer, então, os comentários sobre a nossa tarefa de patologia óssea, que eu encaminhei para vocês, um questionário pequeno, com algumas imagens, tá? Para vocês raciocinarem em cima. Então, assim, o primeiro caso que eu coloquei para vocês é um caso de um osteocondroma, tá? Escolhi o osteocondroma porque ele é um tumor benigno, um dos mais frequentes que aparecem, tá? Mais ou menos em torno de 25, 30%, mais ou menos, tá? E o que acontece? Ele surge na superfície do osso, como vocês estão vendo aqui, tá? E o que a gente diz? Que ele forma uma tala óssea, ou seja, a gente tem esse conteúdo cartilaginoso aqui, mocelado, que vai fazer como uma tampa de cartilagem, tá? Uma tampa sobre o osso. E aí, essa lesão é uma lesão dolorosa, tá? E a idade média é mais ou menos assim, com uma maior frequência em 10 anos, e a maioria tende a dar em pessoas mais jovens, antes dos 20 anos. A gente sabe, assim, que isso é muito característico, né, porque ele está lembrando aqui ou uma couve-flor, ou ele pode até ser plano, né, ou pedunculado, como aqui, mais ou menos, né, aqui parece fazer 2 pedúnculos, tem essa capa, então, que tampa, né, o osso de cartilagem. A gente vai ter, basicamente, a cartilagem recobrindo ali o osso. E, como é que eu vou dizer, essa cartilagem, eu acabei não botando uma imagem dela aberta, mas essa cartilagem, ela vai ter mais ou menos, que a gente vê aqui, o osso, né, e a cartilagem. Então, essa cartilagem, ela vai ter mais ou menos 2 a 3 milímetros. Ela não é uma cartilagem muito grossa. Em algumas condições, ela é bem fininha ali por cima do osso. E, geralmente, vai aparecer na metáfise dos ossos longos. E aí, saliento a extremidade superior do húmero e a extremidade superior da tíbia. Em torno, né, dessa lesão, as partes moles, claro que elas podem ter edema, né? E isso aqui, ó, da cartilagem, se é cartilagem, a gente vai ter o quê? Condrócitos benignos, típicos, tá? Os núcleos são pequenos e eles ficam assim, num espacinho que parece umas lacunas, e fica tudo alinhado esses espaços, certo? Ele fica bem alinhadinho. Existe um percentual aí de pessoas que acabam tendo uma doença autossômica dominante, que tem vários desses osteocondromas, mais ou menos 15% dos casos, e eles estão associados, pessoal, a uma mutação de 2 genes, o EXT1 e EXT2. É benigno, tem condrócitos benignos, é uma capa de cartilagem que recobre o osso, digamos assim, tá? Mas ele tem uma chance de 1%, é baixa, né? De fazer uma transformação maligna. Normalmente é uma lesão dolorosa e completamente benigna, tá? Osso e a capa de cartilagem que vai de 2 a 3 milímetros de espessura e que recobre essa área que ficou assim, ó, mais saliente, digamos, tá? Então, aí, a nossa segunda questão é a questão a respeito de um osteosarcoma. Também porque, tirando metástases
e tirando o mieloma múltiplo, o osteosarcoma seria a neoplasia mais frequente, digamos assim, tá? Das malignas. E a gente tem muito no osteosarcoma uma matriz osteoide. A gente sabe que o osteosarcoma ele vai dar em pessoas um pouco mais jovens. E a tendência é dada a segunda década seria o pico, mas a gente tem crianças com 13 anos, enfim. E ele é mais frequente na metáfase de ossos tubulares longos. A principal localização é no joelho, que é o terço distal do fêmur e proximal da tíbia. Bom, quando a gente tem raio-x, tá? O raio-x dessas pessoas que desenvolvem, né, o osteosarcoma, ele vai mostrar umas áreas que são, como é que a gente diz, escleróticas. Às vezes eles elevam o periósteo, e aí quando eleva e abaula o periósteo, a gente dá um nome que é triângulo de Codman, né? Vocês sabem que esses epônimos aí aparecem bastante. Então, vocês estão vendo aqui, né? Tudo isso é lesão. Essa lesão já ultrapassou o periósteo, já está em partes moles, e se estendeu já quase à articulação. Ela é brancacenta, tem hemorragia, tem necrose. Então, esse abaulamento é uma das características, né? A pessoa tem um abaulamento na perna e sente dor, certo? Digamos que a gente pode dizer que a gente tem um osteosarcoma osteoblástico e existe uma classificação maior, tá? Mas eu vou citar para vocês que a gente tem o osteoblástico e a gente tem o condroblástico. E eu pedi a descrição, então a descrição é mais ou menos o que a gente está vendo. Ele produz osteoide, certo? Que é esse osso aqui rosadinho, e por isso que ele é chamado de osteoblástico. Ele vai formar, como é, opa, minha flecha aqui, ele forma essas trabéculas, e entre as trabéculas a gente tem células neoplásicas, certo? Essas células, o que elas vão ter? Elas vão ter núcleo hipercromático irregular, pode ser um núcleo alongado, bilobulado, pode ter células fusiformes, porque é um sarcoma, a taxa de mitose vai ser alta, é claro que essa incidência aqui é uma baixa, assim, eu estou numa lente de baixa potência, então a gente não está conseguindo definir bem o que tem, mas o importante é vocês saberem que produz os osteoides, que formam essas trabéculas, e entre as trabéculas a gente tem as células neoplásicas, e essas células neoplásicas, elas acabam por conter, certo? Um monte de atipias celulares, tá? Então, ele é osteoblástico porque ele está produzindo osso. E o condroblástico, ele também produz um pouco de osso, mas ele produz uma cartilagem. Aqui a gente vê aquelas trabéculas ósseas rosadas e vê o tecido cartilaginoso, né, com condrócitos que não são tão benignos assim, eles são atípicos, e aí a gente acaba chamando de osteosarcoma condroblástico. Também é bom sempre lembrar desta classificação, tá? Bom, a terceira questão. A terceira questão nos mostra o quê? A gente tem aqui, ó, um tumor de células gigantes, ósseo, tá? Ele também pode ser um tumor de células gigantes de partes moles, e a gente vê o seguinte, que ele está causando uma destruição muito grande. Então, uma das perguntas era o pico. O pico é lá na terceira década, e o predomínio é feminino, tá? Mais mulheres acabam desenvolvendo. O local mais frequentemente envolvido
são as epífises de extremidades, tá? Em ossos longos. Entra aqui de novo o fêmur distal e a tíbia proximal. Muitas vezes pode dar confusão na cabeça da gente, né? Na hora de fazer o diagnóstico diferencial. Mas assim, o paciente tem dor, ele vai ter edema de partes moles aqui, ele também está causando, né, um abaulamento, certo? Que são sintomas que costumam aparecer. A gente sabe o seguinte, se eu estou dizendo que é um tumor de células gigantes, é porque ele contém muitas células gigantes. Então, células gigantes, elas contêm N núcleos, tá? Que é uma característica desta neoplasia, que é o tumor de células gigantes, ou multinuclear, a gente diz, né? E elas ficam espalhadas, e lá no fundinho delas a gente vê que tem células mononucleares uniformes. A gente sabe assim, ó, que o núcleo ele é mais redondo, né? Os núcleos são redondinhos, são ovais, o citoplasma ele é um pouco mais claro, isso dá para ver na célula gigante, mais eosinofílico, mais rosado, tá? Que é uma característica que a gente vê. Mitose pode aparecer. Se a gente tem muita mitose, a gente tem que desconfiar. Mas uma ou outra mitose não atípica, ou seja, mitose típica, elas podem aparecer aí neste tipo de lesão. Existe transformação maligna, tá? Dessa entidade aqui. Ela, digamos assim, é mais rara essa transformação e ela pode acontecer para o lado do osteosarcoma ou fibrosarcoma, mas seria bem raro, tá? Metástase. Bom, se ela malignizar, ela pode dar metástase para pulmão, mas também é outra condição rara do tumor de células gigantes do osso. Isso é bom a gente sempre se lembrar, tá? E a última questão que eu coloquei é o sarcoma de Ewing, ou tumor neuroectodérmico primitivo. Esse sarcoma de Ewing do osso também dá em partes moles, então a gente não vai fazer confusão. Esses tempos eu estava falando na aula que existia o sarcoma de Ewing de partes moles. Não, mas não era do osso? Sim, pode ter, só em partes moles, principalmente na cor, e pode ter no osso, tá? E ele é mais frequente no osso na cavidade medular, certo? Vocês estão vendo aqui. Dos ossos que são tubulares longos. Entra de novo o fêmur, entra a tíbia, entra o úmero, entra úmero, né? Fíbula também. Alguns ossos planos, como os ossos da pelve, como costela, como clavícula, tá? Ou até vértebra. Vocês estão vendo aqui que essa lesão ela está bem dentro da cavidade, né? Nessa cavidade medular. E no raio-x, o raio-x desse caso, ele vai mostrar uma destruição, né, de osso, uma lesão destrutiva, e também um alargamento desta cavidade óssea que se formou, tá? Uma cavidade aumentou porque o tumor está ali dentro, é uma característica. Inclusive, algumas vezes, eles dizem que existe, como é que eu vou dizer, depósito de osso que vai fazer assim um osso de forma concêntrica no raio-x, né? E que lembra uma cebola cortada, sabe? Aquele aspecto assim concêntrico. É uma das características do sarcoma de Ewing ósseo no raio-x, não está sempre presente, mas pode ter. E quando a gente vê a micro, vocês podem ver o seguinte, a gente tem aquelas células que a gente diz que são monótonas, porque elas são células pequenininhas, elas têm tamanhos semelhantes, muito pouco citoplasma, a minha flash não dá, pouco citoplasma, né, um núcleo escuro,
né, por causa da hematoxilina, né? Mas ele é pequenininho e arredondado, tá? E isso é característico, a gente olha para isso aqui e sempre, em qualquer lugar, vai acabar pensando no sarcoma de Ewing, que tem essas células redondas e azuis. E às vezes eles dizem assim no livro. Bom, 95% dos sarcomas de Ewing tem aquilo que a gente falava de translocação equilibrada. E essas translocações cromossômicas, elas promovem a fusão do gene do sarcoma de Ewing, que é o EWS, com o FLY1 ou ERG, tá? Então, existe fusão genética associada a essa neoplasia. E o sarcoma de Ewing, além, claro, de expressar o EWS, que a gente também pode pedir, ou o FLY1, enfim, ele expressa o CD99, que marca membranas, certo? Ele marca membranas. Ele não é específico, tá? E ele pode aparecer em alguns rabdomyosarcomas embrionários, mas ele também vai marcar o sarcoma de Ewing, que foi uma das perguntas que a gente fez lá. Então, pessoal, a gente assim termina os nossos comentários. Vocês procurem guardar esse material e estudar para a prova, né? De repente, pode entrar na prova alguma imagem, quem sabe, tá? Então, aí foram os comentários a respeito das questões. Então, tchau, pessoal. Um bom descanso para vocês.